Bom dia, meus queridos. Que bom estarmos aqui mais uma vez para estudarmos direito constitucional. Espero que vocês estejam otimistas, que vocês não desistam. Tudo isso vai passar. Em épocas assim, a gente pode lembrar daquilo que já conversamos sobre nossa sociedade ser uma imensa teia de interdependência. Dependemos uns dos outros, então façamos a nossa parte nesse período difícil e logo vai passar. A gente vai amenizar o que a gente puder amenizar de dano, sempre mantendo o pensamento positivo e saibam que nós, professores, estamos fazendo o nosso melhor. Nós não queremos que vocês sejam prejudicados, dentro das possibilidades, dentro do que é possível fazermos, nós estaremos fazendo para que esse período passe logo e da melhor forma possível. Tenhamos então boas vibrações, tenhamos então otimismo e sigamos em frente, não desistam e façamos o que nos compete, que é estudar. Gente, eu queria dizer, antes de começar propriamente a matéria de hoje, que é sobre a eficácia das normas constitucionais, eu queria falar um pouquinho com vocês a respeito da necessidade de fazer o desafio nota máxima. Pessoal, quem não fez ainda, faça, por favor. É importante para vocês fazerem esse simulado e é importante para a nossa universidade, para a nossa faculdade também que vocês façam. Além do mais, vou sugerir novamente que vocês se valham, se utilizem da nossa biblioteca. A biblioteca virtual é extremamente rica. Gente, estudante de direito precisa ler, precisa aprender a dominar a doutrina. Porque lembram que conversamos? Quando vocês forem advogados, juízes, promotores, enfim, qualquer operação do direito que vocês forem fazer, vocês vão precisar saber utilizar da doutrina. Ok? Sem mais delongas, então, passemos à classificação das normas constitucionais. Como já conversamos em sala de aula, gente, o ser humano classifica para entender. Então, essa classificação, esse recorte, essas partes, elas são feitas para que nós possamos entender melhor como é que funcionam as coisas. Nesse caso aqui, o doutrinador, e aí vou dar dois exemplos de doutrinadores, duas classificações diferentes, que são as mais utilizadas em nosso tempo, resolveu separar as normas constitucionais de acordo com a sua eficácia. E aí nós temos, então, uma primeira classificação, que é de José Afonso da Silva, que divide as normas constitucionais como sendo normas constitucionais de eficácia plena, normas constitucionais de eficácia contida e normas constitucionais de eficácia limitada. Normas constitucionais de eficácia plena. Essas normas são aquelas que, desde logo da promulgação da Constituição de 88, podem ser inteiramente aplicadas. Então, desde o início, desde logo, ela não precisa de nada para ter efeito no mundo jurídico. Por exemplo, vocês já ouviram falar de habeas corpus, um remédio constitucional que protege a nossa liberdade de locomoção. Ele está previsto na Constituição e desde a promulgação da Constituição, essa norma que prevê o habeas corpus pode, desde logo, ela produz efeitos. Entendem? Não precisa de nenhuma outra norma, de nenhuma outra lei, não precisa de nenhum outro instrumento para que ela seja inteiramente válida e aplicável. Tudo bem? Existem outras normas que o José Afonso da Silva chamou normas constitucionais de eficácia contida,
são aquelas que, embora elas possam vigorar, elas possam produzir todos os seus efeitos desde a promulgação da Constituição, essa norma, esse tipo de norma, permite ao legislador infraconstitucional restringir a atuação da norma constitucional. Vamos traduzir isso para um exemplo que vai ficar mais fácil. Imaginem o seguinte, vamos lá, abram o artigo 5º, inciso 13 da Constituição. Artigo 5º, lembram, já falamos dele, prevê uma série de direitos fundamentais. Quando tiver sem o que fazer, vai ler o artigo 5º. Deixa na sua cabeceira a Constituição Federal, e aí o artigo 5º é uma ótima leitura para todas as horas, ok? Já brincamos disso em sala, mas é verdade. Então, o artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal, diz assim: é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Agora, atenção para o final do inciso. Atendidas as qualificações que a lei estabelecer. Então, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Entendem isso? Por exemplo, nós sabemos que nós temos garantido constitucionalmente a liberdade de profissão. Mas não basta apenas eu querer ser médica, por exemplo. A lei exige uma série de qualificações para que eu possa praticar a medicina. Então, se eu quiser ser médica, se eu quiser praticar a medicina, eu preciso cursar uma faculdade de medicina, eu preciso ter registro no CRM, etc., entre outras exigências para a prática legal da medicina. No nosso ambiente do direito, se eu quiser, por exemplo, ser advogada, basta que eu curse uma faculdade de direito? Não. Existe uma lei federal que estabelece o Estatuto da Advocacia, e nesse Estatuto da Advocacia, nós temos a disposição de que só pode advogar aqueles que forem aprovados no exame de ordem e inscritos no quadro da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, essas limitações legais, infraconstitucionais, são autorizadas pelo Poder Constituinte originário. E essas normas que prevêem a possibilidade dessas limitações, o doutrinador José Afonso da Silva deu o nome de normas constitucionais de eficácia contida. E nós temos ainda as normas constitucionais de eficácia limitada, que são aquelas que apresentam aplicabilidade indireta, reduzida. Por quê? Porque elas somente podem produzir efeitos, todos os efeitos pretendidos, após uma normatividade que vem depois, uma normatividade ulterior que lhes dê aplicabilidade, ou seja, elas precisam ser regulamentadas. Entendem? A norma constitucional de eficácia limitada, ela é uma norma constitucional que depende de regulamentação. Então, ela só vai cumprir todos os efeitos pretendidos pelo legislador infraconstitucional quando ela for regulamentada. Um exemplo disso, o artigo 102, parágrafo 1º da Constituição Federal, que trata aí da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Para que esse tipo de controle de constitucionalidade fosse aplicado, foi necessário que o legislador infraconstitucional elaborasse uma lei regulamentando o exercício da ADPF, e assim ele fez em 99, quer dizer, 11 anos após a promulgação da Constituição,
o legislador infraconstitucional elaborou uma norma regulamentadora da DPF, ali do artigo 102, parágrafo 1º da Constituição. E por fim, gente, vamos falar um pouquinho, muito rapidamente, para já irmos para o próximo vídeo, sobre as normas programáticas, que conforme Jorge Miranda, são de aplicação diferida e não de aplicação ou execução imediata. São mais comandos regras que explicitam comandos valores, embora não um único, né, mas confere elasticidade ao ordenamento constitucional. Tem como destinatário primordial o legislador infraconstitucional, dizendo ali, olha, legislador, vá por aqui, porque esse é o caminho que nós programamos, ok? Mas nós vamos falar um pouquinho mais a respeito das classificações das normas constitucionais no próximo vídeo.